Manos e manas, estamos de volta com Pergunte ao Pastor. Caso queira fazer alguma pergunta, você pode usar o WhatsApp oficial da igreja, 2121-2415-4177, 2415-4177, ou o link que é semanalmente postado nos grupos oficiais da igreja e nas redes sociais. Lembrando que, pelo link, as perguntas podem ser anônimas, caso não queira se identificar. A pergunta de hoje é: sabendo que a salvação a Deus pertence e também que a Escritura nos é útil para ensinar sobre ela, tenho uma dúvida, diz o irmão que está perguntando, sobre a salvação daqueles que usam o nome de Deus e de Jesus Cristo, mas cujas obras, não as ocasionais, são claramente antibíblicas. Como coadunar 1 Coríntios 3,15, passagem que fala que essas obras serão queimadas, mas que a pessoa será salva, com a de Mateus 7,21? Bem, vamos nos lembrar das duas passagens. Se o que alguém construiu, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como que alguém que escapa através do fogo. 1 Coríntios 3,15. O outro texto é: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7,21. A primeira observação que precisa ser feita é que quando Paulo nos fala do tribunal de Cristo em Romanos e nesse texto de 1 Coríntios, ele está falando do que se faz, do que se edifica sobre Cristo. Nada que se edifica sobre Cristo é ruim. É uma obra ruim, uma obra má. A questão paulina não tem a ver com as obras pecaminosas, mas com tudo que é feito e que tem Cristo como fundamento. Neste caso, o que pode acontecer é que o que se faz para Cristo, o que se faz por causa de Cristo, o que se faz em Cristo, mas não se faz com o coração apaixonado por Cristo, pode fazer com que haja diferença aos olhos de Cristo do que está sendo feito. E mesmo os salvos podem agir assim. Pregarem tendo Cristo como um alicerce verdadeiro, agirem em nome de Cristo, tendo-o de fato como o real motivo do que estão fazendo, mas fizeram tudo isso como que judicialmente, porque entenderam o que tinham de fazer, mas não havia paixão, e aí é que se faz a diferença. As obras sobre Cristo são obras de salvos e salvas, mas elas podem ser feitas com paixão, obras de ouro, com muito amor, obras de prata, com amor, pedras preciosas, com pouco amor, madeira, e sem amor, que se torna então nas obras de palha. Não está em pauta o tipo de obra, mas como ela é feita. A mesma obra feita por alguém que diante de Jesus é como a palha, pode ser a mesma obra feita por alguém que aos olhos de Jesus são obras de ouro. Como ele permanece fiel quando somos infiéis, está lá escrito em 2 Timóteo 2,13, as obras que são feitas nele, por causa dele e para ele, que de repente foram feitas por um sentimento de responsabilidade, sim, de obediência, sim, mas sem o amor de Cristo que constrange, serão aos olhos do Senhor como palha que se queima no fogo, mas que foi feita por quem lhe pertence e que continua sendo sua propriedade, apesar de sua obra de feno ou de palha. Quanto ao que Jesus diz, registrado em Mateus 7,21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso tem a ver, queridos, queridas, com o joio plantado no meio do trigo. Tem a ver com aquele, com aquela que parece que é salvo, que é salva, com quem tem conversa de gente salva, mas não está salvo, não está salva, porque está fora do que Jesus diz. Não fez a vontade do meu Pai que está no céu. E qual é a vontade do Pai que está no céu? Jesus diz qual é. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. A vontade de Deus que se tem de fazer para entrar no reino de Deus é esta: olhar para o Filho, olhar com os olhos da alma, porque felizes são os que não viram, mas creram, e crer nele. Não crer intelectualmente somente, mas crer com e na alma,
com e no coração. Crer no sentido de depender, de confiar, de se deixar em. Quem atende Jesus nisto estará aos olhos de Deus fazendo a sua vontade, mesmo que venha a ser como um Pedro. O Pedro que vendo, creu e disse a Jesus o que disse, porque creu. Para que iremos nós, Senhor, se tu tens as palavras de vida eterna? João 6,68. Mas este Pedro que cria, fazendo assim a vontade do Pai, mesmo assim, cerca de 4 meses depois que ele disse isso, que ele fez essa pergunta, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna, depois precisou ser chamado à atenção por Jesus de forma dura. O texto bíblico diz que Jesus virou-se para ele e Pedro disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mateus 16, 23. Sim, o Pedro que crendo, mesmo assim negou Jesus 3 vezes. O Pedro que crendo precisou ser repreendido por Paulo por assumir uma atitude dúbia em relação aos gentios. Gálatas 2,11. Mas é o Pedro que crendo e que vai ser chamado por Paulo, junto com João e Tiago, de uma das colunas da igreja, Gálatas 2,9. Eis o que somos. Cremos para fazermos a vontade de Deus, mas podemos cair, podemos ter de ser repreendidos, mas se realmente cremos, Deus às vezes precisa nos disciplinar, mas jamais abre mão da gente. Nós somos trigo, não somos joio. Sim, é verdade. A salvação a Deus pertence. E porque pertence a Ele e não a nós, é que Paulo explicou aos cristãos da cidade de Corinto que enquanto vocês aguardam que o nosso Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 7 e 8. Ele os manterá firmes até o fim. E o apóstolo escreveu mais. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1, 21, 22. É Deus quem nos faz permanecer firmes na fé e nos garante em relação ao que está por vir. É Deus que nos mantém firmes até o fim e não nossas obras. Para nos manter firmes como um pai que ama, às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, Deus precisa nos disciplinar, não nos arrancar, porque não somos joio. Quem é joio, inevitavelmente, um dia será revelado.